Também concordo com o senhor de que os desdobramentos serão bem menores do que às vezes a gente imagina, né? Ela vai acelerar algumas tendências que já estão em curso, como essas videoconferências, webinários, né? Todo dia tem webinar, né? A pandemia também ela escancarou algumas questões graves, né? Nossas, como a desigualdade social, né? Que precisa de uma solução urgente, né? Mas infelizmente eu acho que uma vez passada a pandemia, esse blip, como o senhor falou, né? E também a desigualdade social, pelo menos os que decidem rapidamente esquecerão dela. Mas deixa eu voltar à história, né? O senhor fez uma bela apresentação sobre a peste negra, né? Que foi a maior pandemia que nós já conhecemos historicamente, pelo menos até onde eu li, né? Essa foi a grande pandemia que afetou o mundo. E aqui eu queria só completar o que o senhor falou. Essa pandemia ela se deu no seio do Império Mongol, né, criado por Genghis Khan, e ela foi trazida para a Europa, né, pelas rotas de comércio criado por esse império. Isto era a globalização da época, né? O mundo global era a Ásia se conectava à Europa via o Império Mongol, né? E até onde eu sei, esta peste negra ela se originou na Ásia, na China especificamente, né? E agora temos uma pandemia que novamente se origina na China, né? Que tem uma dimensão global, como naquela época da peste negra. Eu sei que nem todas as pandemias são chinesas, têm origem ali, né? A gripe espanhola teve origem nos Estados Unidos, mas é intrigante, né? O que causa, o porquê naquela região, a Ásia, ou particularmente a China, o que tem ali para ser um foco desse tipo de contágio, de pandemia? Há alguma coisa que nós devíamos nos preocupar? Há alguma coisa na China, da forma como que eles lidam, digamos, com os animais, ou alguma coisa que favorece esse tipo de pandemia, surgimento de pandemia nesse continente? É essa a pergunta. Eu não acho que o século XXI será o século chinês. Eu acho que vai ser o século asiático. E é um pouco diferente. A China, de fato, vai ser muito importante, mas o que nós estamos vendo é a emergência da África da Ásia como um todo, e que começou não agora, começou com a emergência do Japão na era Meiji do século XIX. Então nós vemos que é um fenômeno continental. A China é muito importante, mas o Japão também a Coreia do Sul Singapura é um exemplo, Hong Kong foi um exemplo, a Malásia, a Indonésia, em poucos anos mais, vai passar a Rússia como tamanho de economia. A Índia, embora mais um pouco retardatária, é um país que também está crescendo muito e que vai passar a China em população. Eu quero dizer, em resumo, o Vietnã, que eu citei aqui antes, que tem 100 milhões de habitantes, em resumo, a Ásia é um país, é um continente em que a força econômica, política e cultural não está concentrada numa só metrópole. Na China é muito forte, mas nos outros também. Então, eu acho que é mais adequado falar em século asiático do que século chinês, né? Embora a China, é claro, vai desempenhar um papel principal aí. Segunda, por que começou na China? Ora, eu não sei, eu não sou epidemiologista, mas eu arrisco uma opinião. É que a China e a Índia, nessa época, eram os dois países de maior população do mundo.
E assim foram durante toda a história da humanidade. Na época em que a Europa era, em grande parte, um continente de população rural e pouco densa, as epidemias, em geral, surgem em grandes densidades. Né? A China já era um país de densidade muito grande naquele período. E, além do mais, por certos aspectos da cultura local, como essa mania que eles têm de comer tudo que se mexe, né? Comer morcego, comer isso, comer aquilo, né? E parece que algumas das epidemias vêm. Eu, uma vez que estive lá, quiseram me dar um escorpião vivo para comer, entende? Eu tive que, muito delicadamente, declinar a honra. Eu visitei lá o oeste da China, queriam que eu comesse um escorpião vivo, que eles tonteavam assim numa salmoura. Né? Então, é um país que tem esses hábitos um pouco estranhos, né? E isso talvez tenha algo a ver. Né? Mas eu acredito que outras epidemias podem surgir de outra forma. Né? Por exemplo, a AIDS, né? o HIV, né? A epidemia da AIDS nasceu da África. Né? O ebola também da floresta tropical. Alguns acham que a floresta amazônica pode amanhã nos surpreender com alguma coisa desse tipo. Né? Por isso é que tem que ter essa organização para ficar pronta para isso. É isso, viu? Eu, por razões de ofício, de trabalho, eu olho a realidade chinesa. Né? Vejo primeiro que a vida das pessoas mudou, voltou ao normal exatamente como era. E sobre o decoupling, eu acompanho sempre essas estatísticas vindas aí da American China Chamber of Commerce, European China Chamber of Commerce, e todas elas mostram que o número de empresas que querem sair da China, porque a China é um pouco centro dessas cadeias globais, né? É muito pequena, em torno de 8%, 10%, que já ia sair por outras razões. Eu sempre digo o seguinte, que a razão pela qual as empresas ficam na China vai muito além simplesmente do mercado e enfim, do suprimento do que elas precisam. Né? A relação que se estabelece entre as empresas e os governos na China é muito forte, o governo local mesmo, porque a tributação na China é local, então há sempre uma relação muito intensa. Os hábitos alimentares dos asiáticos e dos chineses em particular são muito fortes. Mas eu queria voltar a essa questão da China. A minha pergunta foi, na verdade, era a pergunta do Marcelo. Então, eu vou mudar a minha pergunta agora e voltar à questão do século asiático. Né? O século XX, de alguma forma, foi organizado em torno de valores muito fortes. Né? A democracia, o capitalismo e outros que vieram com isso, né? A proteção dos direitos humanos, etc. etc. Se vai haver um século asiático, ele não pode ser baseado em valores, porque não há uma uniformidade de valores na Ásia. Né? A Ásia muçulmana, a Ásia confucionista, a Ásia budista, a Ásia cristã, a Ásia capitalista, a Ásia quase capitalista, a Ásia comunista, a democracia, a semidemocracia, regimes como o de Taiwan ou de Singapura, por exemplo, a monarquia absolutista, a todos os regimes políticos. Então, se vai ser o mundo asiático no século XXI, se a Ásia vai comandar alguma coisa, será um mundo sem valores. E aí a pergunta que eu faço ao senhor é essa. O senhor acredita que se possa haver efetivamente uma reorganização da cooperação internacional com uma ausência de valores? Eu não tenho uma resposta à sua pergunta. Eu mesmo me pergunto isso, entende? Que valores a China ou outros países asiáticos poderão trazer para essa construção do sistema internacional? Até agora, o que eu vejo é, como você diz, uma heterogeneidade muito grande. Né? Os valores chineses e os valores, talvez, do leste da Ásia são muito diferentes, por exemplo, dos indianos. Né? Os indianos, até um certo ponto, são mais próximos dos nossos, né? Até um certo ponto. Não é à toa que se diz, né, que o sânscrito é uma língua indo-oriental, que nós somos mais parentes dos hindus do que dos chineses. Né?
Dizem até uma observação que eu li uma vez, é que quando se ouve uma música indiana, para nós não soa tão estranho como quando se ouve uma música chinesa ou japonesa, né? Porque realmente a distância cultural não é tão grande em relação aos indianos. Agora, o que você diz é verdade. Toda construção internacional deve se basear em valores. Eu suponho que, no futuro, a construção atual se mantenha nos valores que foram definidos na Carta das Nações Unidas e que serão aperfeiçoados. Por que eu digo isso? Porque o sistema das Nações Unidas, com todos os defeitos que possa ter, e são muitos, mostrou-se capaz, em 75 anos, de um acervo impressionante de resultados. Não tivemos uma nova guerra mundial, claro que as armas atômicas também contribuíram para isso, não se voltou a usar uma arma atômica contra uma população civil, como em Hiroshima e Nagasaki. O sistema internacional conseguiu acomodar a ascensão da China. No começo dos anos 70, quando a China Popular foi admitida como membro permanente do Conselho de Segurança, pensava-se que ia ser um Deus nos acuda, porque a China tinha acabado de sair da Revolução Cultural, e não houve nada disso. Há 40 anos que a China está no Conselho de Segurança e o Conselho acomodou bem, inclusive aquilo que eu disse antes, que você sabe melhor do que eu. A China é uma grande beneficiária do sistema internacional. Embora ela tenha se desenvolvido também muito por fatores próprios, ela soube aproveitar o sistema internacional. Eu não vejo a China tendo interesse em destruir o sistema como Hitler tinha de destruir o sistema daquela época, porque ele acomodou a China. Uma grande prova da plasticidade do sistema foi que a ONU, o sistema acomodou o fim da União Soviética. O fim da União Soviética foi uma mudança tectônica. Foram criados 15 países no lugar de um, né? E teria sido fácil que aquilo descambasse num banho de sangue, né? Que se dissesse, não, a Rússia agora não tem direito a membro permanente no Conselho, porque não é mais a União Soviética, mas tudo se acomodou. A União Soviética acabou, a Rússia está aí, está dentro do sistema. E eu diria também que as 4 grandes ideias forças que, de certa maneira, refletem a evolução da consciência moral da humanidade, são ideias forças que a ONU promove, que são os direitos humanos, que praticamente estavam esquecidos antes da guerra, o meio ambiente, que era um tema que não existia na agenda internacional, a promoção da igualdade entre mulheres e homens, e eu digo mulheres e homens mesmo, porque, no meu entender, de todas as mudanças é a que terá consequências mais profundas na relação intrapersonal entre as pessoas, entende? E, finalmente, aquilo que o Jacques Maritain chamava a promoção de todos os homens e do homem como um todo, isto é, a promoção do desenvolvimento para todos, com o mínimo de desigualdade, de miséria, de ignorância. Tudo isso as Nações Unidas têm propagado. E eu acho que esses valores, a meu ver, são aceitáveis, né? Para um chinês, para um japonês. Eu não vejo que eles tenham grandes problemas com isso. O Chris Patten, aquele que foi o último governador britânico de Hong Kong, quando se dizia a ele que os direitos humanos eram um conceito ocidental e que um chinês não compreenderia, ele disse, não, um cacetete, um golpe de cacetete na cabeça dói tanto num chinês como dói num sueco, né? E, de fato, é isso, compreende? Há certas coisas que são valores universais, que são valores humanos, né?
Haverá outros que não, né? Problemas religiosos. Eu confesso a você, apenas para botar uma ponta de complicador aqui, que uma coisa que sempre me impressionou, mas deve ser por ignorância minha, porque eu conheço pouco a Ásia, estive lá várias vezes, mas nunca morei como você. É que sempre me impressionou, quando eu estava no GATT, sobretudo, que os asiáticos do leste da Ásia, japoneses, coreanos, chineses ainda naquela época não havia, mas foi a mesma coisa, eles, na verdade, tinham uma identidade mais cultural do que universal. Essa ideia de que o mundo, nós somos todos irmãos, que somos filhos do mesmo pai, é uma ideia cristã, como você sabe, não é greco-romana. Os gregos não acreditavam que todos os homens fossem iguais. Para os gregos, quem não falava grego era bárbaro. Para os romanos também, quem não falava latim era bárbaro. A ideia da fraternidade vem do cristianismo e não é uma ideia das civilizações asiáticas. Pelo menos as do leste da Ásia, eu não quero dizer que elas sejam anti-humanas, mas para eles o humano é a cultura Han, a cultura chinesa, a cultura japonesa. Eu noto isso neles. Eles pagam lip service para os outros valores, mas a gente não sente que no íntimo eles sejam de fato universais. Aí pode haver um problema, mas isso eu deixo para um debate filosófico, que eu também não estou preparado, porque eu não conheço nada de filosofia chinesa, pode ser que eu esteja redondamente enganado. Podemos dizer que a globalização é um fenômeno de longo prazo, apesar de surtos episódicos de slowbalização. Slowbalização, quer dizer, de refreio da globalização. De fluxos e refluxos. O que mais vai prevalecer no movimento de longo prazo seria a globalização, talvez transformado diferente, mas globalização. Olha, eu respondo pela afirmativa sem nenhuma hesitação e vou explicar por quê. Eu não tinha explicado isso antes. Eu acredito que entre os muitos fatores que impulsionam a globalização, pelo menos em tempos modernos, um dos mais importantes foi a revolução nas telecomunicações e na internet. Por quê? Porque a essência da globalização, para mim, é a superação do isolamento das famílias de culturas humanas. Aquilo que o Charles Boxer dizia, antes do século XV, das viagens do descobrimento, as diversas civilizações, a chinesa, a indiana, a muçulmana, a persa, a japonesa, elas viviam num mundo fechado. Tinham contatos mercantis, mas poucos. Inclusive, algumas civilizações não eram nem conhecidas. Ninguém sabia que existiam os astecas, que existiam os incas. Né? Então, o que houve com as viagens de navegação foi quebrar o isolamento dos seres humanos. Diz o Boxer muito bem que, pela primeira vez, o ser humano percebeu, ainda que de uma maneira confusa, a sua fundamental unidade. A ideia de que nós todos somos a mesma espécie humana. E o que impulsiona isso enormemente hoje em dia é a comunicação. Até muito pouco tempo atrás era impossível quase conversar com o chinês, com o hindu. Agora eu aqui com o meu computador, eu tenho amigos na Índia, toda hora eu converso com amigos na Índia, entende? Troco mensagem. Se eu quiser, eu posso até fazer uma transação comercial, combinar a compra de um trabalho de software e pagar por via de internet. E isso não vai acabar. Não vai acabar por quê? Porque a próxima etapa do mundo é a competição em tecnologia, as novas tecnologias. É a inteligência artificial, é a robotização,
é a internet das coisas, é a computação quântica, tudo isso, a velocidade 5G, isso tudo vai ainda aumentar enormemente esse contato entre os seres humanos. E à medida que os seres humanos se conhecem, à medida que eles interagem uns com os outros, eu acho que a globalização vai continuar com essa força. Haverá sempre, né, surtos, né, momentos em que há recuo e avanço. Por exemplo, a época da Guerra Fria, do mundo bipolar, foi um obstáculo à globalização, porque, obviamente, uma parte toda do mundo, como dizia o presidente da Internacional Comunista, né? Ele dizia: não há um mundo, há dois mundos. Há um mundo dos capitalistas e um mundo do socialismo. Hoje é um mundo só. O fim do Muro de Berlim, o fim do comunismo real, foi uma força fortíssima de propulsão da globalização, que além da tecnologia, há essa propulsão política. Se os Estados Unidos e a China agravarem o seu desentendimento, vai ser uma força no sentido contrário, uma força que vai criar obstáculos, porque eu espero que não haja, sobretudo se houver uma evolução. Então, em resumo, eu acho que o que impulsiona a globalização são as forças profundas do Brodel, entende? E entre elas algumas que vão se acelerar muito nos próximos anos, que são essas das novas tecnologias. Eu ontem fiquei muito impactada por uma cena entre milhares de vídeos que, pela, enfim, homenagem ao Gilberto Gil, uma cena da ONU, da Assembleia, da abertura da Assembleia Geral em 2003, o Gil tocando Toda Menina Baiana, o Kofi Annan batucando, aquela festa, né? Algo tão impactante, ao mesmo tempo deu aquela sensação, um misto de tristeza e euforia, porque era um mundo tão mais bonito, né, do que a gente está vivendo agora. Claro que era uma cena apenas, né? A gente tinha problemas naquela época também. Mas eu fiquei assim, pensando o quanto os efeitos dessa pandemia, enfim, tudo que a gente está vivendo agora, podem contribuir para que os movimentos e as forças antidemocráticas refluam, dado até um comentário do senhor até sobre assim, os baluartes dessas forças antidemocráticas atuais, né? Eles não estão se saindo muito bem no combate à pandemia, né? Não, estão fracassando aí. E eu queria fazer essa pergunta. Eu me lembro que, durante esse debate, foi dito aqui que uma das heranças que nós vamos ter desse período vai ser os webinars, né? A frequência de fazermos essas reuniões. Mas vejam vocês uma coisa interessante que pouca gente tem notado. O Olavo de Carvalho já fazia isso há muito tempo atrás. Você sabe que o curso do Olavo é todo sábado, mais ou menos a essa hora. Então, ele, sem pandemia nenhuma, ele já estava semeando a má semente há muito tempo, né? Então, é apenas uma observação. Sobre o Decameron, eu queria te aconselhar também, não deixe de ver ou rever o filme do Pasolini, do Pier Paolo Pasolini, que ele fez um filme maravilhoso, que começa até porque ele faz como se fosse em Nápoles durante a peste, né? E no final ele aparece no filme, né? Ele aparece no filme como o pintor, o Giotto, que durante todo o filme está fazendo um grande afresco na igreja, né? E durante
vai havendo interrupções e vão ocorrendo os episódios, e no final, quando ele termina o afresco, como havia naquela época da Itália, aquele deslumbramento pela pintura, né? Os frades franciscanos, porque é no convento franciscano, batem, tocam o sino, e aí todos vêm assistir aquela beleza daquele afresco, né? E todos estão elogiando, e só ele está triste num canto, e ele diz: a obra de arte é muito mais bela sonhada do que realizada. É a última frase do filme. Vale a pena ver o Decameron, do Pasolini, que era um grande poeta também. Né? Voltando ao que você perguntou, eu acho que, na verdade, as democracias se saíram bastante bem, porque elas não tiveram aquela rapidez de reação dos asiáticos que já tinham sido alertados pelas pandemias anteriores, da SARS e da MERS. Mas, uma vez conscientes da gravidade, tanto a Itália, como a França, como a Espanha, como a Alemanha, conseguiram ter a liderança do processo. Você vê um exemplo como o da Nova Zelândia. Aliás, eu devo dizer aqui que as mulheres é que saíram melhor. Né? Os 3 casos que eu conheço de primeiras ministras mulheres, da Merkel, a da Finlândia ou da Noruega, eu creio, e da Nova Zelândia, sobretudo, foram 3 casos excepcionais, né? Em que houve uma liderança imediata. E o que eu noto é que a qualidade da liderança variou e, muitas vezes, no começo, houve erros, mas o importante era reconhecer o erro e consertar. Né? Foi o caso da Itália, né? Foi o caso da Espanha. Agora, outros casos que me impressionam, você vê a Argentina, que aqui é ao nosso lado. Né? O Alberto Fernandes, ele decretou lockdown em 23 de março. Até agora, a Argentina tem menos de 1/12 do número de mortes do estado de São Paulo. Porque a Argentina tem que se comparar a São Paulo, não ao Brasil, porque é a mesma população, 44 milhões, mais ou menos. Né? A Argentina só teve menos de 1/10 do número de mortos. E, no entanto, é um país que não tem SUS, é um país que está em crise econômica. Qual é a explicação? Desde o início, eles decretaram lockdown, ninguém podia sair na rua, só com documento. Aqui, o grande problema é que se viu, além da confusão provocada pelo Bolsonaro, e que ele continua a provocar, os governadores e prefeitos que agiram com medidas que em inglês se chamaria de half-hearted. Não foram medidas para valer. O distanciamento social nunca foi imposto, tanto que os índices eram 48%, 49%. Nunca se teve aqui índices como na maioria dos estados americanos, em que o distanciamento era de 80% ou mais. Entende? Então, aqui houve falha na terapêutica, porque foram medidas ineficazes, fracas e que produziram o ônus de durar demais. Elas não foram capazes de acabar com o perigo da pandemia, mas cansar todo mundo, né? Porque há 3 meses ninguém aguenta mais. Agora não dá mais para voltar para trás. Então, a qualidade da liderança faz uma diferença grande. E eu diria que aí, na qualidade da liderança, a qualidade dos recursos humanos, entende? De quem soube, porque o caso do Alberto Fernandes é que ele conheceu a experiência da China antes, ele mesmo diz, né? Ele soube antes, ele meditou e aplicou. Aqui, quem é que estuda o que aconteceu na China? Quem é que se importou
em extrair as lições, né? Então, essa que eu acho que é a diferença. Eu não vejo que seja a diferença de ditadura ou democracia. É mais de qualidade de liderança. A nossa, infelizmente, acho que é a pior de todas. Eu queria tornar pública aquela rápida discussão que nós tivemos ao longo dessa semana sobre aquela leitura que nós compartilhamos essa semana, que é um artigo de um acadêmico chinês, é um acadêmico que faz parte da inteligência, que tem muita influência no centro de decisão de Pequim, em que ele diz, ele favorece, ele defende uma leitura acadêmica, né, a função dele, de uma geometria de poder que é fundamentalmente bipolar, né, que opõe os Estados Unidos à China e que tem como fundamento de poder, sobretudo, os recursos digitais, não mais tanto militares armamentísticos. E o senhor me dizia, puxa vida, ele está sendo muito simplificador da realidade, não é? Haveria outros fatores que deveriam ser considerados. E eu queria uma palavra do senhor ao vivo em relação a essa reflexão que o senhor fez por mensagens esta semana. Se o mundo futuro vai ser um mundo bipolar da competição China e Estados Unidos ou alguma outra coisa. Isso exigiria mais tempo. Mas eu direi que a analogia com o sistema bipolar da Guerra Fria é, como toda analogia, perigosa. Ela contém alguns elementos que são, de fato, reais, né? Mas as diferenças são maiores do que as semelhanças. E eu vou dizer por que acho isso, né? O sistema bipolar, depois da Segunda Guerra Mundial, foi um sistema que era não só uma rivalidade entre duas potências, duas grandes potências, uma rivalidade estratégico-militar, mas era uma rivalidade na concepção de vida, na organização social, econômica e política da sociedade. O marxismo-leninismo era, na verdade, uma religião. Eu posso dizer isso, de certa forma, até por experiência de família, porque a minha família materna era uma família de tradição de líderes sindicais comunistas, né? De influência, inclusive, que vinha desde a Itália, e era gente que, desde cedo, eu discuti com meu tio chegou a ser um dos dirigentes do partido em São Paulo, no Levante Comunista de 1935, e eu me lembro em casa como me impressionava aquele fervor deles religioso, né? A visão deles do marxismo-leninismo era de um sistema totalizante, era a vida toda, eram os valores pessoais, familiares, de todo tipo, né? E isso ocorria não só no Brasil, mas no mundo todo. No mundo todo havia gente que dava vida pela União Soviética porque era a pátria do socialismo. Eu me lembro que eu era menino ainda e eu me interessava muito pelo que acontecia no mundo, e eu discutia com meu tio Inácio, e dizia a ele, mas tio, como é que o senhor explica o pacto Molotov-Ribbentrop, né? Essa coisa cínica com a Alemanha nazista para liquidar com a Polônia, depois para anexar os países bálticos, e ele dizia, não, mas era preciso, o camarada Stalin tinha visão muito mais clara, ele precisava proteger a pátria do socialismo com um colchão de segurança. Ele já via que ia haver o ataque. Então, era uma coisa absolutamente religiosa. Nos 200 países do mundo, havia gente que vivia e morria pela União Soviética. Você não tem isso pela China. Entende? A China tem, é claro, uma concepção diferente da organização da economia, da sociedade, o papel central do Partido Comunista, que eu entendo que não é tanto por convicção ideológica, mas porque é um instrumento muito útil de controle social de um país gigantesco, né? Então, eles usam o marxismo-leninismo para isso, mas eles não têm aquele fervor
religioso que os comunistas tinham e que se vê nos livros. Se você ler os livros daquela escritora que ganhou o Prêmio Nobel da Bielorrússia, né? Ela conta isso, né? Como para eles aquilo era a vida, era a filosofia, era tudo, entende? Então, a China, a meu ver, a comparação mais adequada entre China e Estados Unidos é mais a rivalidade que houve entre Reino Unido e Alemanha na véspera da Primeira Guerra Mundial. É uma rivalidade de superpotência, duas potências muito fortes. No caso, é muito adequado a comparação com a Alemanha, porque a Alemanha também estava deslocando a Inglaterra em termos econômicos, né? Coisa que a União Soviética nunca fez, né? A União Soviética era um desafio terrível no plano político e ideológico, na luta por hearts and minds, né? Corações e mentes, mas nunca foi um páreo para os Estados Unidos em comércio, em investimento, mesmo em tecnologia aplicada à produção. A China como foi a Alemanha em relação ao Reino Unido. É claro que muitos vão extrair daí a inevitabilidade do choque, como houve entre a Alemanha e o Reino Unido na Primeira Guerra. Mas, como se sabe, a maioria dos historiadores hoje tem a conclusão que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra inútil, uma guerra que nasceu de um equívoco, que não deveria ter ocorrido. Nasceu por causa de um erro de cálculo. Então, eu não acho que se possa comparar o mundo da competição entre China e Estados Unidos a um mundo bipolar. Inclusive porque você vê o seguinte, a União Soviética estava cercada de um conjunto de países que ela tinha praticamente moldado a sua imagem, né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial. Todos aqueles países vizinhos, de um lado e de outro, e na Ásia Central, eram comunistas. A China está cercada de países que estão aliados aos Estados Unidos, né? A China, quais são os grandes vizinhos da China? É claro que a China tem aliança com o Paquistão, tem influência em Sri Lanka, em Mianmar, mas os grandes asiáticos são todos mais ou menos rivais da China. O Japão, a Coreia do Sul, a Índia, né? A Indonésia, o Vietnã. O Vietnã, eu fiquei surpreso quando eu fui várias vezes ao Vietnã. Os vietnamitas têm a alergia aos chineses, né? Porque foram dominados durante 1000 anos, né? Eles reconhecem que tem uma grande dívida com a cultura chinesa, mas eles temem a China. A China não tem... Qual é o soft power da China? A Coreia do Sul tem o pop coreano está conquistando os adolescentes, né? O japonês tem, né, um mangá e tal. Qual é o pop da China? Qual é a fábrica de sonhos da China? Entende? Pode ser que ainda venha a ter. Ela tem aquele exemplo de um país que deu certo, que todo mundo admira. Eu sou o primeiro a admirar. Mas são muitas as diferenças, entende? Se a gente for pegar uma por uma, né, são muitas as diferenças. Né? Depois da pandemia, uma das características centrais vai ser, sem dúvida, a competição estratégica China e Estados Unidos. Mas nem todo mundo vai se alinhar. Alguns, pode ser que a China e os Estados Unidos queiram que os outros escolham o seu lado. Mas eu acho que alguns não vão escolher. Eu não vejo a União Europeia escolhendo um lado, a não ser se houver uma guerra, né? Então, eu não vejo isso, né? Os que escolheram o lado são aqueles que dependem do guarda-chuva americano, mas que escolheram desde o final da Segunda Guerra, que é o Japão, né? A Coreia do Sul e tal. Então, eu acho simplista, entendeu? Eu poderia continuar, mas vou parar por aí. E eu queria aproveitar a sua fala inicial, onde uma das suas reflexões iniciais foi que o mais provável
que as tendências pré-existentes elas se confirmem e se reafirmem. Claro, tem algumas dimensões positivas nessas tendências pré-existentes, mas também há tendências pré-existentes que são negativas. É o caso da desigualdade se aprofundando enormemente, a questão climática também, né? São tendências negativas que podem, a rigor, serem reafirmadas nessa nova fase. Eu falo isso por quê? Porque um dos maiores desafios de economistas como eu é explicar para as pessoas que a globalização ela reduziu enormemente a pobreza no mundo. Nos últimos 30 anos, quase 1 bilhão de pessoas ou mais saíram da linha de pobreza. E a globalização também ela teve a peculiaridade de reduzir a distância entre países. Mas ela teve uma peculiaridade, apesar de reduzir a pobreza, reduzir a distância entre países, ela aumentou a desigualdade dentro dos países. É um dilema imenso para economistas explicarem como é que pode reduzir a pobreza, mas aumentou a desigualdade. Sim, os números mostram claramente, o Branko Milosevic e o Piketty mostram isso claramente. Então, a pergunta para encerrar nosso encontro é um pouco isso. Em que medida nós poderíamos caminhar para uma globalização menos desigual, ou seja, uma globalização que, de fato, se direcione para essas questões civilizatórias mais relevantes, a questão da desigualdade, a questão do meio ambiente, se isso é possível, porque, em princípio, eu temo aquilo que o senhor mencionou. Em nome de uma recuperação rápida, haja em suma, passem o pano em torno dessas questões e elas percam a relevância, né? A questão ambiental e a questão da desigualdade. Então, eu queria que o senhor encerrasse respondendo essa pergunta e, no finalzinho, eu queria que o senhor desse opinião também, só para encerrar o nosso ciclo, sobre a atual gestão no Brasil das relações exteriores do Brasil. Mas isso é só para terminar com chave de ouro. Outro seminário. Não, mas é só um comentário rápido no final. Sobre essa questão, como você disse, a tendência até mesmo da inércia da história, né, é que os comportamentos anteriores sejam retomados. A gente vê isso já está acontecendo, né? Se você olhar a televisão, as praias inglesas, agora que está fazendo calor lá, estão coalhadas de gente, né? Sem máscara, sem nada, né? Estão todos lá na praia, os bares estão cheios de gente, nos Estados Unidos também. Então, a tendência normal do ser humano é retomar o seu comportamento. Agora, o homem também aprende com a história, né? É claro que a gente poderia, se quiser, usar aquele paradoxo do Chesterton. O Chesterton tem uma frase muito boa, ele diz: a história nos ensina que a história não nos ensina nada, porque nós sempre repetimos os erros, né? A história tende a se repetir, mas, na verdade, nós aprendemos com a história, né? Você vê, por exemplo, que a crise de 2008 não foi a repetição da crise de 1929, né? Não houve aquela lentidão do Banco Central em injetar liquidez no sistema financeiro, né? Embora tenha havido erros que desencadearam a crise, no enfrentamento da crise, as lições de 29 foram postas em prática, tanto assim que se saiu relativamente rápido daquela crise. Da mesma forma, aquilo que eu lembrei, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, medeiam apenas 20 anos. Desde que terminou a Segunda, nós já temos 75 anos. 75 anos
sem uma guerra mundial. É claro que pesou muito o poder destrutivo da arma atômica, mas pesou também, houve momentos quase que nós chegamos à guerra, né? A crise dos mísseis de Cuba, e naquele momento Khrushchev e Kennedy estavam cientes desse perigo de exterminar com a vida humana, né? Então, era uma lição que foi traduzida em atos políticos. O que eu quero dizer é que a história não é pré-determinada, a história é feita por nós, né? E ela vai ser aquilo que nós fizermos, né? Você pode imaginar certas tendências mais prováveis ou menos prováveis, né? E aí cabe um pouco aquela frase do Gramsci, né? Que para isso é preciso nós termos o pessimismo do conhecimento, né? Mais a esperança da ação, né? No conhecimento, nós temos que ser pessimistas, né? Porque é isso que a gente vê. Agora, na ação, nós podemos ter esperança, né? E de fazer alguma coisa. Olha, eu, se não tivesse esperança, eu não. Como é que eu aguentaria o Brasil de hoje? Né? Com isso, eu termino justamente essa conversa. O Brasil de hoje é quase insuportável, né? Quer dizer, tirando o Gilberto Gil, né, que a Gisele contava do aniversário, que eu também vi aquele vídeo maravilhoso, né? Aquele da, ela falou aquele da ONU, né, que do Kofi Annan, né? Mas também esse do aniversário dele, né? Anda com fé, vai, que foi feito agora. Quer dizer, há coisas no Brasil que compensam, mas o Brasil hoje está muito pesado, tirando esse lado, né? E o pior de tudo, talvez o pior de tudo, é o Itamaraty, né? O Ernesto Araújo, a Fundação Alexandre Gusmão, com aqueles malucos que falam da Terra plana, né? Então, realmente, você vê, Otávio, é difícil falar sobre a política externa brasileira, porque ela não é um objeto passível de discussão acadêmica, entende? Seria se você me dissesse, vamos aqui debater o que foi a política externa do Lula ou do Fernando Henrique Cardoso. Aí sim, nós podemos fazer um debate acadêmico. Agora, uma política que parte de uma visão do mundo, e isso é o primeiro ponto de qualquer política externa, né? A primeira condição de qualquer política externa é olhar o mundo e dizer o que é que você vê no mundo. Ter uma avaliação realista do mundo. Ora, o que o Ernesto Araújo e o Olavo de Carvalho veem quando eles olham o mundo? Eles olham um mundo que está conspirando para destruir a civilização judaico-cristã, através de forças como o globalismo onusiano, o marxismo cultural, o maoísmo chinês. Então, é óbvio para qualquer pessoa que essa é uma visão alucinatória da história. É uma realidade virtual. É difícil até eu, com argumentos racionais, contra-argumentar contra uma doutrina de lunáticos, entende? Se você vem e me diz, olha, o mundo vai acabar daqui 3 dias, porque o Nostradamus diz, eu não posso contra-argumentar a você, porque é uma ideia totalmente lunática, ela extrapola os limites da racionalidade. Né? A política externa brasileira é concebida e realizada por aquilo que os americanos chamam o lunatic fringe da opinião. Você lê o que eles escrevem, é uma coisa assim, absolutamente. Não pode haver um debate acadêmico sobre isso, a não ser no departamento de patologia, de teratologia forense, né? As monstruosidades do pensamento. Aí sim, você estuda os monstros, né? Os monstros que aparecem, por que são assim, por que são assados. Mas, fora disso, não há um debate racional possível, compreende?
é irracional. É irracional em tudo, na visão do mundo, na visão do Brasil, né? Na maneira de se colocar no mundo. Você vê, por exemplo, a ideia de olhar o Trump como paladino da civilização cristã ocidental. Isso deve surpreender o próprio Trump, porque o Trump, nós sabemos, é um pilantra. É um pilantra, é um malandro, né? É um sujeito sem caráter, né? Que agride mulheres, né? Que fazia concursos de beleza para abusar das moças. Esse aí é o paladino da civilização cristã, judaico-cristã. Quer dizer, é possível alguém ter esse tipo de ilusão, de acreditar numa coisa dessas, né? Então, você vê, por isso é que eu digo que nós temos que fazer debates como esse que você organiza, porque o debate é a ocasião em que a razão pode desmontar esses pesadelos. Entende? O pesadelo continua, mas nós, com a razão, nós iluminamos, né? Nós iluminamos esses recantos escuros, né? E começamos a reconstruir o futuro, que nós vamos ter que reconstruir. E sempre se reconstruir, né? Houve países, né, que foram totalmente destruídos, né? E que tiveram colaboracionismo durante a ocupação, e, no entanto, se ergueram, né? Nós vamos ter que nos erguer, né? Algum dia vamos ter que ficar de pé. Vou procurar evitar ter um vírus aí para poder ficar vivo, porque eu quero escrever o último capítulo do meu livro, da diplomacia na construção do Brasil. Falta eu fazer o epitáfio do regime Olavo bolsonarista.